Fala galera, tudo bem com vocês? Pra você aí que não me conhece, eu me chamo Gabriel e esse é o meu canal onde eu falo sobre animes e mangás. Vamos então à parte 4 da light novel canônica Sasuke Shinden, o aluno estrela do professor. Já de início, como sempre, eu peço aquelas duas coisinhas básicas, like e também comentário aqui embaixo, Sasuke Shinden. Ao final do vídeo vocês podem comentar o que vocês acharam da light novel, o que vocês acham que vai acontecer também. Qualquer um dos dois comentários já ajuda e muito no engajamento aqui do vídeo, beleza? Sem mais delongas então, seguindo a light novel, nós temos agora o Sasuke lá no palco do show. Ele acabou de chegar, segurou a Lily e temos ele revelando de que essa garota pode fazer parte do grupo. O Boruto fica sem entender nada. Nossa, como assim? Ela faz parte do grupo de terroristas? E o Sasuke fala que de fato essa possibilidade realmente existe. E além disso, o Sasuke falou também que a Lily é da religião da Lua Púrpura. Novamente o Boruto continuou confuso, sem entender nada do que estava acontecendo. Então o Sasuke explicou que essa é uma religião que fica numa ilha remota no País da Água. E nessa ilha vivem cerca de 3.000 pessoas com poderes, digamos assim, envolvendo essa religião. E que muito provavelmente a Lily faz parte dela. E na verdade ela estava enganando o time 7 esse tempo todo. E além disso, o Sasuke fala também que o pai da Lily é o líder desse grupo, dessa seita basicamente. O Sasuke disse também que o Mizukage tem ciência desse grupo, mas esse grupo ao longo da história nunca causou muitos problemas. Era basicamente aquele grupo chato ali que os governantes tinham que lidar, mas nunca algo que extrapolasse o limite. Mas agora eles acabaram extrapolando porque eles estão agindo fora do País da Água. Além disso, o próprio Sasuke revela que esse grupo é um tipo de grupo extremista. Ele é contra a atual política entre as vilas, a liberdade de ir e vir de uma vila para outra sem ter que se preocupar, basicamente sem ter restrições, né? Ah, eu sou da Vila da Folha, eu quero entrar na Vila da Neva. Você pode, não existe mais as restrições que existiam antigamente. E durante esse momento, Mitsuki pergunta ao Sasuke por que esse grupo tá atacando a Vila da Folha se eles são da Vila da Neva, do País da Água. Então o Sasuke fala que provavelmente é por ódio à Vila da Folha, para ser mais exato, ódio ao Hokage. Essa nova implementação de liberdade total entre as nações, essa ideia foi do Naruto Uzumaki. Então por conta disso, obviamente tem essa rixa com a Vila da Folha. E além disso, o Sasuke fala também que ao longo dos anos, os dois últimos governos, né, acabaram fazendo com que a Vila da Folha tomasse a frente em relação à evolução se comparada com as outras vilas. Ou seja, o governo do Kakashi e também o governo do Naruto fez com que a Vila da Folha se tornasse mais expoente ainda e consequentemente se tornou um exemplo a ser seguido pelas outras vilas. E aí que esse grupo, né, da Lua Púrpura ficou mais ainda com essa vila. Além de sugerir a ideia de não ter restrição, também atualmente é a vila mais completa se comparada com as demais. Seguindo isso, temos um foco na Lily, que está sendo presa pelo Sasuke, e ela fala: sim, eu sou filha de um líder extremista, sim, eu sou daquele lugar, mas eu vim para o País do Fogo para ser uma estrela em uma grande cidade, eu não tenho nada a ver com a minha origem. Logo depois que a Lily disse isso, o Sasuke ficou em silêncio um minuto sem se mover. E aí do nada ele começou a laçar a menina com a corda, ele começou a amarrar ela. E aí a Lily teve um ADP, né, caso você não saiba, ataque de pelanca. Ela falou: me solta, você não pode me machucar, se você me machucar os meus sons irão ficar furiosos. E aí o Sasuke, na maior plenitude de todas, olhou diretamente para ela e disse: você acha que eu me importo? Quando o Sasuke falou isso, ó, deu aquele arrepio na menina, mas essa menina aí é muito xarope, tanto é que ela ficou em silêncio durante um momento e logo em seguida ela voltou a retrucar o Sasuke, dizendo agora o seguinte: qualquer ação que você fizer contra mim será refletida ao Hokage. Eu acho que seria muito ruim se surgisse um escândalo mostrando que um subordinado do Hokage fere pessoas inocentes. Aí ela falou do macho do Sasuke. Aí ele ficou puto, mas ele manteve a compostura e não respondeu ela, por mais que por dentro ele quisesse atravessar a menina com o Susanoo. E partindo disso, o Sasuke começa o interrogatório. Ele faz perguntas básicas sobre a origem dela, como ela veio parar no País do Fogo, sobre o que ela faz exatamente. Algumas perguntas meio que pegadinha, só que ela vai respondendo tudo tranquilamente. Ela fala sobre a carta, ela fala que sabia que aquela carta vinha desse grupo de
extremistas religiosos, justamente porque quando ela saiu do grupo, alguns informaram a ela que tentariam matá-la, que ela não deveria fazer isso. Ela acabou fazendo, veio para o País do Fogo, fez sucesso e ela sabia que mais cedo ou mais tarde tentariam matar ela. Durante todo o interrogatório, a Lily ficou plena, como se aquilo ali fosse, sei lá, uma entrevista que ela tá dando para um canal de TV. Mas aí o Sasuke guardou a melhor pergunta pro final. Lily, me diga, onde está o seu pai? Logo depois que o Sasuke fez essa pergunta, ela mudou completamente a postura, ela tava toda madame, aí ela se encolheu, aí ela virou de lado, começou a vir as lágrimas, e o Sasuke ali, de boa, só olhando, não acha que me engana. Aí o Boruto ficou, não, tio Sasuke, não, sabe? O Boruto ficou sentido com as lágrimas da menina, mas o Sasuke ali prontinho pra ativar o Susanoo, porque ele não esqueceu do que ela falou sobre o Naruto, e ele foi lá e insistiu. Se você está desvinculada desse grupo, você tem que me revelar informações sobre o seu pai. O seu pai está matando pessoas inocentes. Você tem que me dar as informações se você é inocente. No entanto, a Lily ficou chorando, olhando para os lados, para baixo, não olhava diretamente para o Sasuke, talvez porque ela sabe sobre o Sharingan dele, mas você não precisa necessariamente olhar nos olhos do usuário para ser pego pelo Sharingan. E aí temos agora o foco no Sasuke em pensamento. Não tem jeito, eu vou ter que usar isso. Então o Sasuke, que estava sentado, ele se levanta, ele está pronto para ativar o Sharingan e entrar na mente da garota, mas aí uma mão encosta no ombro dele e fala: já chega, papai, a Lily não vai te falar mais nada. Essa pessoa era Sarada, e o Sasuke então perguntou para sua própria filha se ela é inocente, se a Lily é inocente, por que ela não me dá as informações? Por que ela não me fala onde o pai dela está? Aí a Sarada quebrou as pernas do Sasuke dizendo o seguinte: porque ele é a família dela. Se eu estivesse na situação dela, eu também não entregaria o Senhor, porque você é meu pai, assim como este homem é pai dela. Aí o Sasuke calou a boquinha, ficou sem reação, ele realmente não esperava essa resposta da Sarada e simplesmente sentou na cadeira, ficou analisando o que ele poderia fazer, porque ele queria entrar na mente da garota, mas também veio a Sarada entrando na mente dele, sabe? Durante um minuto assim o Sasuke ficou um pouco confuso sobre o que diabos ele tinha que fazer a seguir. E durante esse momento, sem fazer nada, digamos assim, o Sasuke lembrou do irmão dele. Para ser mais exato, nas memórias do Sasuke, ele se lembra do sacrifício que o irmão fez para protegê-lo, e ele imaginou que aquela garota também poderia estar fazendo algum tipo de sacrifício. Não que ela fosse necessariamente culpada, mas ela não queria que alguém que ela amasse sofresse. E aí logo depois o Sasuke, toma forma novamente e fala: tudo bem, eu ainda te considero suspeita, mas o interrogatório termina por hoje. Eu vou manter você em prisão domiciliar. Depois que o Sasuke disse isso, temos aqui um time skip de 3 dias. O Boruto pé da vida, porque ele não sabe onde está Lily, não sabe onde está o Sasuke. Ele pergunta a Sarada sobre o paradeiro do pai dela, e ela fala que não sabe, mas que a Sakura disse a ela que o Sasuke está bem, que ele continua na missão e que todas as noites ele ainda assim tá vendo ela. Assim, não tá vindo o Tira, mas o Sasuke tá tentando, né? Uma hora o gol sai, rapaziada. O negócio agora é esperar. E ainda mantendo o foco no time 7, Boruto, Sarada e também Mitsuki. Não esqueçam da planta, por favor. Ele será muito importante aqui no futuro. Temos eles andando ali pela Vila da Folha, até que o Boruto olha para um dos telões que tem ao redor da vila e vê o Sasuke. Para ser mais exato, ele vê o Sasuke naquele programa de entrevista que o próprio Boruto tinha ido muito tempo atrás, que o próprio Naruto também tinha ido muito tempo atrás, e agora nós temos o Sasuke dando uma entrevista em rede nacional. O Boruto ficou confuso, e aí temos as vozes das pessoas ao redor, eu acho que ele vai falar sobre o ocorrido do show da Lily, porque, como a Light Novel expressa, a Lily é uma cantora famosa, e tudo o que aconteceu naquele show ali chamou a atenção das pessoas, e era um fucking Susanoo. Todo mundo sabe que aquele Susanoo é do Sasuke, então por conta disso, ele tem que fazer uma nota de esclarecimento ou algo do tipo, e o melhor modo que o Sasuke enxergou para fazer isso foi justamente ir em uma entrevista em rede nacional
ao vivo, não é uma entrevista gravada, é tudo acontecendo ao vivo. Então já dá pra imaginar que vai dar merda, né? E focando na entrevista, o entrevistador faz perguntas bem difíceis pro Sasuke, aquela famosa pergunta tendenciosa, mas o Sasuke consegue desviar de todas elas. Só que aí tem um momento em que o Sasuke ele basicamente tem o seu momento de fala, em que ele vai expressar o que ele acha desses acontecimentos, e ele disse que o que aconteceu era inevitável, porque aquela situação poderia se tornar uma situação de risco para toda a Vila da Folha. Logo depois que o Sasuke fez essa declaração, o entrevistador perguntou: você não acha que os fãs da Lily ficarão furiosos com o que você disse? E aí o Sasuke respondeu: eu não me importo com isso. Aí ele levantou da cadeira e foi embora do estúdio, ao vivo e a cores, para milhões de pessoas. Esse é o Sasuke Uchiha, né? Quando eu falo que ele tem probleminha da cabeça, eu não tô zoando não, galera. Depois que o Sasuke fez essas declarações, as pessoas ao redor ali do time 7 começaram a xingar o Sasuke, criticar ele, dizendo que ele era prepotente, que ele se acha só porque é bonito. Literalmente um dos randoms ali chega a falar isso. A Sarada, ela fica um pouco irritada com isso, mas ela entende a situação. Já o Boruto não, o Boruto tem um cara que fala: esse Sasuke se acha demais. E o Boruto se vira pra esse cara, indo em direção a ele, né, pra bater nele. Só que o Mitsuki pega o Boruto e fala: ó, Daijobu, esquece isso, o Sasuke não iria querer que você fizesse isso. Logo depois desse momento de fúria do Boruto, 7 dias se passaram, mantendo o foco no Boruto. Ele tá dormindo de boaça na sua casa, e aí, simplesmente do nada, começa a vir um barulho ali na janela dele, 4 horas da manhã. Aí o Boruto levanta assim, irritado porque ele não queria se levantar, mas aí ele olha, é um dos gaviões do Sasuke com um bilhete, e no bilhete dizia pra ele se encontrar com o próprio Sasuke na doca, e ele vai rapidamente pro local e em pensamento ele diz: caramba, por que esse maldito gavião não me acordou antes? Ou seja, começou odiando ter que acordar, e agora ele vai a 200 por hora em direção ao seu mestre. Alguns minutos depois, Boruto se encontra com Sasuke, Mitsuki e também Sarada, que estavam no local esperando ele. Agora os 4 partem em direção ao porto da Vila da Folha. Durante esse momento de corrida, o Boruto conversa ali com Sasuke e pede desculpas a ele sobre o que está acontecendo, sobre a reputação dele ter diminuído. E aí o Sasuke fala: não tem com o que se preocupar, e eu também sei que você ficou irritado com a situação, mas tente não ficar. Tudo que está acontecendo tem uma justificativa. Quando eu era mais novo, fizeram a mesma coisa com o meu irmão, eu tive a mesma reação que você, então não se preocupe, no final vai dar tudo certo. E partindo disso, o assunto do show acaba surgindo entre o time 7, e aí o Boruto fala que perdeu o controle do seu próprio corpo, e aí o Sasuke fala que essa pode ser um tipo de habilidade utilizando o Raiton, que controla os comandos do cérebro, no caso os comandos básicos do controle do corpo. Durante esse momento temos o próprio Mitsuki também entrando na conversa. Ele fala que Suiton pode acabar quebrando esse tipo de habilidade, mas o Boruto rapidamente corta ele falando que não tem como isso acontecer, porque Suiton basicamente conduz eletricidade, conduz o próprio Raiton. Mas aí o Mitsuki já retruca o Boruto também, dizendo que não, nem todo o Suiton, a maioria sim, mas o Suiton dele e provavelmente o Suiton do Sasuke seriam o counter perfeito, porque o deles dois, nesse caso, seria o Suiton mais puro que existe. Para ser mais exato, água, hidrogênio e oxigênio é o que compõe o Suiton do Mitsuki, e segundo ele mesmo, provavelmente o do próprio Sasuke, e por conta disso é uma habilidade extremamente pura. Logo em seguida, a Sarada entra na conversa, ela questiona sobre essa habilidade de controlar o corpo do alvo. Ela fala que ninjas que tem que fazer isso, e os homens que estavam no show não eram ninjas, eram apenas homens fortes com arma de fogo, que contra ninjas não são nada basicamente. Então o Sasuke explica que provavelmente nesse grupo de extremistas tem obviamente a parte dos ninjas e também a parte das pessoas que não possuem controle em ninjutsu, e por conta disso eles tentam quebrar, né, essa deficiência com força física e também com armas de fogo. E aqui nós temos o Sasuke explicando mais uma vez que o ninjutsu e a ciência andam lado a lado, e por conta disso, mesmo que os adversários deles em parte sejam apenas pessoas fortes com armas de fogo, eles não devem subestimar
subestimá-los. E agora nós temos um foco no Boruto. Durante esse momento de fala do Sasuke, o Boruto acabou ficando um pouco para trás, ele tá correndo, olhando pro chão e pensando no que o Sasuke acabou de falar, pensando no que o Sasuke disse ao longo dos treinamentos sobre ninjutsu e ciência serem uma união, um complementa o outro e não opostos como o próprio Boruto imagina. E aí o Boruto finalmente olha pra cima, ele vê o Sasuke de costas, né, correndo, e aí o Boruto diz em pensamento: é isso, eu quero ser como ele. E desse modo encerramos a parte 4 de Sasuke Shinden, o aluno estrela do professor. Pois bem, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E se gostaram, pelo amor de Kaguya, deixem o like aqui embaixo, comentem Sasuke Shinden, comentem o que vocês acharam do capítulo, o que vocês acham que vai acontecer no próximo, e o melhor de tudo, comentem aqui embaixo se vocês acham realmente que a Lily é inocente, como deu a entender com essas lágrimas dela, ou se na verdade ela é culpada e são apenas lágrimas de crocodilo. E é claro, lembrando sempre que eu tenho um segundo canal, por lá eu faço live todos os dias a partir das 19 horas assistindo anime, lendo mangá, lendo ao vivo a light novel Sasuke Shinden e outras light novels também. Se você quiser conhecer esse canal, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Então é isso, vou ficando por aqui, até o meu próximo vídeo, falou, valeu!